Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. Hoje estaremos falando a respeito do livro de Enoque. Mas antes, eu quero te convidar a deixar aquele like e a se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de clicar no sininho. É o sininho que vai te avisar quando sair vídeo novo no canal. O livro de Enoque é um dos livros considerados apócrifos mais enigmáticos e surpreendentes da antiguidade. Apesar desse livro não fazer parte da Bíblia Sagrada, existem muitas informações importantes que ajudam no entendimento das Sagradas Escrituras. Mas antes de nos aprofundarmos no assunto, precisamos saber quem foi Enoque. Enoque foi o sétimo filho de sua geração depois de Adão. Ele foi filho de Jared e pai de Matusalém. Enoque foi o homem que fez o que consideramos impossível. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não morreu. Ele foi arrebatado. Segundo o Talmud, que é uma coletânea dos ensinamentos judaicos antigos, Enoque foi arrebatado e levado ao céu por anjos. E como ele era um homem perfeito aos olhos de Deus, ele se transformou no anjo Metatron, que seria o anjo mais poderoso de Deus. Acompanhe comigo um trecho do Talmud que diz assim: um trono magnífico foi erguido para ele, ao lado dos portões do sétimo palácio celestial. E um arauto proclamou em todo o céu a respeito de Enoque, que dali em diante ele deveria ser chamado de Metatron nas regiões celestiais. Qualquer anjo que tiver um pedido a me propor deve apresentar-se diante de Metatron. E aquilo que a meu comando ele ordenar, vocês devem observar e colocar em prática. Pois o príncipe da sabedoria e o príncipe do discernimento estão a serviço dele, e irão revelar-lhe as ciências dos celestiais e dos terrestres, o conhecimento da ordem presente do mundo e o conhecimento da ordem futura do mundo. Quando Enoque foi transformado em Metatron, seu corpo tornou-se fogo celestial, sua carne tornou-se chama, suas veias fogo, seus ossos brasas ardentes, e a luz dos seus olhos claridade celestial. Seus globos oculares tochas de fogo, seu cabelo flama reluzente, todos os seus membros e órgãos faíscas ardentes, e sua constituição um fogo consumidor. Agora eu não vou entrar em maiores detalhes sobre esse anjo, mas em breve eu falarei sobre ele com maiores detalhes. O que poucas pessoas sabem é que existem documentos antigos de outras culturas ao redor do mundo. São muitas histórias, versões diferentes e inúmeras faces do mesmo Enoque. Para quem não sabe, o livro de Enoque foi encontrado numa versão eslovênia. Foi encontrado também numa versão hebraica antiga, com alguns fragmentos em aramaico. Alguns manuscritos foram encontrados entre os fragmentos do Mar Morto. Esse é um dos mais famosos. Alguns desses manuscritos realmente falam a respeito dos gigantes que haviam na face da terra, e que eles seriam filhos de anjos com seres humanos. Aparentemente, a Bíblia parece validar o livro de Enoque, pois ele é citado na Epístola de Judas, quando ele fala: quanto a esse foi também o que profetizou Enoque a respeito depois de Adão e Eva, dizendo, em Judas capítulo 1, versículo 16: eis que vem o Senhor entre as suas santas miríades, para executar o juízo contra todos e fazer convictos todos ímpios a respeito de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios proferiram contra Deus. Se você observou esse versículo, ele diz o que também está escrito em 1 Enoque, capítulo 60, versículo 8. Será que a Bíblia estava validando o livro de Enoque como sendo um livro inspirado por Deus, como legítimo e verdadeiro?
Acontece que esse livro nunca entrou no cânon judaico, nem na Qumran, que é o sítio arqueológico lá de Israel, nem na Mishnah, nem no Talmud. Ou seja, o livro de Enoque nunca foi considerado sagrado, nem no judaísmo e nem no cristianismo. Cabe salientar que em Qumran foram encontrados livros de toda a natureza, sagrados e não sagrados, inspirados e não inspirados. O fato desses livros serem encontrados no mesmo local dos livros sagrados não significa que eles também são sagrados. A Bíblia não menciona somente livros inspirados. Acompanhe comigo outros livros que são citados na Bíblia. Em Êxodo capítulo 24, versículo 7, Moisés leu o livro do concerto diante do povo. E tomou Moisés o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Em Números 21:14 é citado o livro das guerras. O versículo diz assim: pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Em Josué 10:13 é citado o livro dos justos. Assim, o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso, porventura, não está escrito no livro dos justos? Em 1 Reis 11:41 é citado o livro dos Atos de Salomão. Em 1 Reis 14:29 é citado o livro das crônicas dos reis de Judá. Em 1 Crônicas 29:29 são citados os livros das crônicas de Samuel, crônicas de Natã e crônicas de Gade. Os textos podem ser verdadeiros, mas não são inspirados, mas contêm valor histórico importantíssimos. Afinal de contas, qual é o valor do livro de Enoque para os dias atuais? Ele mostra um pensamento do povo de Israel em determinado período, e que possivelmente continha alguns elementos da tradição oral, que vinha de milênios antes. Antigamente, entre os judeus, haviam vários segmentos e várias linhas de pensamento. Existiam, por exemplo, os fariseus, existiam os saduceus, os zelotas, os essênios, e cada um interpretava a Bíblia de maneira diferente. Os fariseus e saduceus, eles eram dois partidos religiosos que interpretavam a lei de Deus de forma diferente. Os fariseus eram judeus zelosos com muitas regras, e os saduceus eram sacerdotes que tentavam incorporar ideias gregas no judaísmo. Jesus reprovou das práticas tanto dos fariseus como dos saduceus. Com isso concluímos que houve uma mescla, uma mistura entre a mitologia de Hesíodo e Homero com as histórias bíblicas. E muitos elementos estranhos entraram em alguns escritos judaicos. Esse livro não faz parte do cânon judaico, nem da Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta seria um conjunto de 7 livros presentes na versão bíblica hebraica, que foi traduzida para o grego, porém o livro de Enoque só é considerado autêntico pela Igreja Ortodoxa da Etiópia e da Eritreia. Esse livro era reconhecido pelos etíopes até o ano 200, pois fazia parte do corpus bíblico hebraico. Contudo, esse livro foi retirado por um rabino, e cerca de 200 anos depois, um sacerdote cristão, conhecido como São Jerônimo, ao compilar a primeira Bíblia cristã, ele decidiu copiar o Velho Testamento dos judeus, versão em que o livro de Enoque não estava incluso. O livro de Enoque fala muito sobre a história dos gigantes e como eles apareceram na Terra. Esse livro guarda mistérios, capaz de fornecer evidências históricas, complementares e diferentes sobre nossos ancestrais, incluindo a visita de extraterrestres. Mas, e se esse livro for verdadeiro? Ele pode até ser verdadeiro, porém não é um livro inspirado. Amém? Se você chegou até aqui, eu te convido a deixar aquele joinha, escrever os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E nos próximos programas entraremos em detalhes a respeito de outros elementos que constam nesse livro. Se formos ficar falando, ia demorar muito tempo. Para o vídeo não ficar pesado, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.